Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, São Barnabé, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos São Barnabé. Não foi uma erva à beira do caminho. Foi terra boa, deu muito fruto. Basta olhar para a antífona com que dá início a missa de hoje. O bem-aventurado São Barnabé, homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, mereceu ser contado entre os apóstolos. Homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. É uma expressão que Lucas vai utilizar ao referir-se a este santo, a São Barnabé, e é uma exclamação perante um facto. Dá, aliás, um toque familiar. Tem o saber de um relato contado por um amigo ou por alguém que o estima muito e que faz um inciso a explicar, a fazer-se uma exclamação perante quem era este homem. Tem, eu diria, calor de família este relato. E é precisamente essa a primeira leitura da missa de hoje. News of this reached the ears of the church at Jerusalem. And they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith. And a great number of people were brought to the Lord. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church, taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. During this time, some prophets came down from Jerusalem. Há aqui claramente muita coisa por detrás destas palavras. Intuímos a presença de um homem santo, de um apóstolo, de tal maneira que uma grande multidão vai aderir ao Senhor, vai se converter, vai cimentar a sua relação com Deus. E porquê? Não se diz muito. Por aquilo que Barnabé era. Ele, tal como a terra boa, tinha recebido a semente e ela tinha germinado no seu coração, na sua vida. Germinou na sua bondade, na sua fé, na docilidade ao Espírito Santo, no estar cheio do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo entrasse pela sua vida adentro. E era disso que ele falava. E era por isso que ele se alegrava ao ver os frutos do Espírito Santo. Este mereceu ser contado entre os apóstolos, diz a liturgia da missa. Barnabé vai a Antioquia, uma espécie de Londres de então, uma cidade grande, cosmopolita, simplesmente porque tinham recebido a notícia de que havia conversões nessa cidade. Barnabé é por isso enviado pelos apóstolos. Vai de Jerusalém para Antioquia. Quando este chegou e viu a ação da graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor, de coração sincero. São 3 momentos, 3 ações. Vê a ação da graça de Deus. Para isso precisa de fé, de ver os corações, as suas disposições, de ver o amor por Jesus, a mudança de vida, a sua fé, as suas obras. E isso enche-o de alegria. Fica feliz. Precisamente esse olhar interior, essa visão, é que vai permitir que ele olhe para a realidade com fé. O efeito da graça nos corações dos seus amigos. E fazem-nos
cheios de alegria e de uma alegria especial, porque nos dá alegria que os nossos amigos partilhem a nossa fé, descubram a nossa fé, se enamorem de Cristo, dos sacramentos, da sua Igreja, descubram a verdade, encaixem as peças do puzzle da sua vida, encontrem um sentido para a sua vida e isso vemos-los felizes, vemos-los realizados, vemos-los e às vezes com uma coisinha que eu disse, uma palavra, um testemunho ou um convite e pelo meu efeito, por alguma coisa que foi tão pequena, tão pouca coisa, e caminham para a felicidade e já partilham de alguma maneira essa felicidade. Vê-los assim, felizes, enamorados de Deus, dá-nos a nós também uma felicidade especial, que é uma antecipação do céu. Porque aí no céu, uma parte da felicidade, da nossa felicidade, ou da felicidade dos bem-aventurados, será precisamente ver a felicidade dos outros bem-aventurados, daqueles que estão a transbordar de alegria, de sentido, de amor. Mas dizia Barnabé, pois vê-os com fé e depois alegra-se. Mas não fica por aqui, exorta-os. Não fica simplesmente calado a assistir, fala, anima, fortalece na fé. Será lógico que o façamos nós também, por vezes partilhando aquilo que nos ajudou a nós, numa conversa de amizade, ao ouvirmos uma partilha destas, alguém que nos fala de como está feliz porque encontrou a Deus, ou simplesmente notamos que está mais próxima de Deus e temos pé para isso, porque é nosso amigo, pois podemos-lhes falar também da nossa experiência, fortalecer na fé, partilhar também a nossa experiência, partilhando uma oração, contando, se calhar, o efeito de um retiro ou de uma confissão, ou o deslumbre perante um curso de doutrina que nos está a fazer perceber um bocadinho mais a fé, ou um curso de Bíblia que nos está a fazer enamorar-nos mais da Sagrada Escritura. Encontrava uma ficha que fiz de um artigo, Vós sois a luz do mundo, assim se chama. Um artigo que está no site do Opus Dei, opusdei.pt. A caridade, o amor fraterno, pelo qual vemos em cada homem um irmão, é sem dúvida o testemunho mais autêntico e luminoso da fé. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que vemos em Barnabé era realmente um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Esta bondade, este amor que o leva a ir de Jerusalém até Antioquia, que o leva a escutar, a ver, a apreciar e a alegrar-se com os efeitos da fé. A Deus pode-se vê-lo com o coração. A simples razão não basta. Se a caridade fala ao coração, torna Deus visível. Assim foi com Barnabé. Uma grande multidão aderiu ao Senhor. E essa bondade de Barnabé levou-o a descobrir Paulo e toda a sua potencialidade. Efetivamente, vai de Antioquia até Tarso buscar Paulo, para que este o ajude. Vai apresentá-lo aos apóstolos de Jerusalém. Vai empreender viagens apostólicas com ele. Os dois irão fazer o que o Senhor pediu no Evangelho de hoje. Ide e proclamai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Assim o vão fazer, de graça, fruto do seu coração, da sua bondade. Era realmente um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Que louvor tão familiar este que a liturgia hoje põe várias vezes, por 3 vezes na missa de hoje se vai falar disso. Também na coleta se diz: Senhor nosso Deus, que mandaste escolher São Barnabé, homem cheio de fé e do Espírito Santo,
para levar aos pagãos a mensagem da salvação. Fazei que o Evangelho de Cristo, de que ele foi apóstolo corajoso, continue a ser anunciado fielmente em palavras e obras. Por quem? Por ti e por mim. Assim o pedimos a São Bernabé, pedimos-lo a Maria Santíssima, pedimos-lo ao nosso anjo da guarda. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, São Bernabé, anjo da minha guarda, intercedei por mim.